Olá, como vai? Meu nome é Tiburcio. Eu sou ilustrador, quadrinista, roteirista. Eu escrevo a tira Meu Monarca Favorito, que é publicada como webcomic na internet. No passado, eu fui um dos desenhistas, ilustradores da MED, sob o comando do Ota Assunção. E eu estou aqui para falar do Monarca. Fui convidado a fazer uma palestra, mas infelizmente eu não estou com condições de saúde para estar aí presente. Então nós vamos tentar fazer uma coisa gravada, já que nossa palestra fala um pouco de tecnologia, coisa que, para falar a verdade, não é o meu forte, mas nós podemos tentar explicar como alguém que não tem tanto trânsito dentro do universo tecnológico consegue gerenciar uma página de internet sobre quadrinhos. Mas antes vamos conhecer um pouquinho o Monarca, porque nem todo mundo conhece o Monarca, não sabe do que se trata, entende? Então as pessoas torcem o nariz, assim, é quadrinho de direita, é um quadrinho reacionário. Não acho que seja, entende? O Monarca, ele é filosófico e ele questiona o poder pelo poder. Vamos assistir um trailerzinho que explica mais ou menos como é o mote de Meu Monarca Favorito. Então, o que vocês acharam? Bom, nós estamos fazendo esta campanha agora este ano porque nós inventamos de colocar o Monarca numa página de patrocínio, de micro patrocínio. A ideia é fazer com que os leitores possam financiar o Monarca para que ele possa sair com mais tiras por mês. Como a nossa história ela tem um certo suspense, que vai começar a ficar mais forte nas tiras que se seguirão,
nós apostamos nisso, porque são pequenos patrocínios que não pesam no bolso do leitor e ajudam a gente a produzir o material que nós queremos produzir, com o acabamento que nós queremos fazer, com o colorido que nós queremos fazer. São coisas que demandam tempo e a gente precisa de remuneração para poder fazer dessa maneira. Vamos lá. Monarca. Eu estou com uma dália aqui para poder explicar, me guiar no que eu pretendo falar aqui com vocês. O Monarca surgiu como uma resposta boba minha a um colega meu, cartunista de São Paulo, no tempo do Twitter. Era a época do Twitter, o Twitter estava em alta e eu diria até que o Monarca ele é meio filho do Twitter, porque ele conseguia muitos leitores através do Twitter. E nessa época um colega nosso, ilustrador de São Paulo, ele fez uma adaptação, ou um gibi, sobre a proclamação da República. Eu já tinha desenhado um livro sobre isso aqui no Rio e eu estava muito curioso de saber o que ele tinha feito. Eu cheguei a mandar para ele alguns desenhos que eu tinha feito, algumas ilustrações. Foi aí que ele me explicou que as minhas ilustrações eram todas passadas no Rio. Dom Pedro chegando de Petrópolis, baile da Ilha Fiscal, darari, darará. E aí ele me explicou que a história dele se passava toda em São Paulo. E aí eu fiquei olhando assim, quadrinho de paulista, né? A proclamação da República foi no Rio. Mas não, o paulista tem que botar a proclamação da República em São Paulo. Eu achei isso o fim da picada. Eu não gostei, eu fiquei chateado. Eu sou fã de Pedro II, sou pedrólatra, como diz o Spaca, né? E olha que o Spaca é de São Paulo. E resolvi fazer uma tirinha com Dom Pedro. Mas a ideia não era bem ser Dom Pedro, não tinha aquilo muito certo na minha cabeça. E as primeiras tiras do Monarca, você fica na dúvida se ele é ou não é Dom Pedro. Segundo, você só descobre que ele é apenas um monarca, um personagem ficcional, na segunda fase, porque ele começa a entrar num parâmetro mais de fantasia. Antes não, a gente tenta fazer uma metáfora da realidade. Octávio Aragão diz que o Monarca é uma falsa ficção, porque a gente utiliza o formato de ficção para falar de coisas que muitas vezes aconteceram de verdade. Eu não sei. O fato é que nós começamos a fazer e a tirinha ganhou uma legião de fãs. Fãs que alguns existem até hoje. E o Monarca ele se termina sendo o quê? Uma visão carioca do segundo reinado. Sendo que nós não colocamos Dom Pedro II como Dom Pedro II, ele é só um monarca. A princesa Isabel é só a princesa. O conde conde da água, né? É o conde Perrier. E nós vamos fazer uns trocadilhos. Tipo, os militares, que são aqueles que querem derrubar um imperador, eles têm nomes de bichos meio michurucas. O Marechal Deodoro é Marechal Sardinha. O general, que seria uma sátira ao Floriano Peixoto, é General Sabiá. E eles não conseguem derrubar o imperador nunca. E isso faz parte
do mote da história. É uma coisa meio Snowgood. Eu quero ser o califa no lugar do califa. Mas o cara não consegue, o grão-vizir não consegue. E o monarca segue essa linha de raciocínio sempre, o tempo todo, entende? Você já sabe que ele não vai cair desde o início, entende? E a gente vai utilizando esse mote para escrever as nossas histórias. Bom, vou falar um pouquinho de Blogspot. Nós iniciamos o Monarca dentro do meu próprio blog. Eu tinha um blog, ainda existe, um blog meu, e nós começamos a publicar ele ali, naquele blogzinho. E o que acontecia? Chegou um determinado ponto, na quarta ou na quinta tira, que nós decidimos fazer um blog só para o Monarca. Como nós fomos parar no Blogspot, você deve se perguntar, caramba, por que o Monarca não tem um domínio público, um domínio próprio, né? monarca.com.br, nós até temos, nós apenas não utilizamos ele, mas ele tem, mas ele está no Blogspot. Mas por que não tem? Por que ele ficou no Blogspot? Por que não foi feito em WordPress? Por que não foi feito em um formato mais profissional? Por que ele não foi feito de um jeito mais assim, mais assado? Tem sempre um chato para reclamar disso. Bom, nós entendemos da seguinte maneira. Quando eu tentei passar o Monarca para um site próprio, a minha primeira pergunta foi procurar o meu provedor na época. Na época eu tinha um provedor que era a LocalWeb. E a resposta da LocalWeb foi que eu tinha o Blogspot, o WordPress lá para utilizar. Mas que eles não tinham nenhum suporte. Se o senhor quiser usar o WordPress, pode usar, mas você vai ter que contratar um web designer para tentar resolver esta página para o senhor. Bom, gente, o Monarca ele não arrecadava dinheiro, ele não tinha lucro, era uma coisa feita espontaneamente. Bom, eu preferi, então, procurar uma ferramenta que fosse mais fácil e que eu pudesse manuseá-la de forma simples. E eu encontrei isso no Blogspot, que o Monarca está lá há 5 anos que ele está lá. E ele se comporta muito bem. A gente sabendo usar, a gente utiliza ele e eu considero uma plataforma amistosa, agradável de se trabalhar. É por isso que ele está lá. E todas as vezes que eu tentei julgar o Monarca para uma coisa mais profissional, eu me deparei com a dificuldade de encontrar um programador, ou de ter uma despesa extra. Entende? Como o Monarca ainda não chegou nesse patamar de render dinheiro a rodo, a gente ainda não investiu nisso. Nós investimos apenas nos quadrinhos, que são feitos da melhor forma possível, com o colorido mais caprichado possível, com o roteiro mais amarrado possível. Nesse início de quadrinho, nós entrou, né, na nossa, que eles chamam de nossa equipe, o André Lassak. André Lassak é o nosso revisor. Ele também é o autor da ópera. Ele também é o autor de alguns textos de anúncio que nós temos no Monarca. E volta e meia ele colabora de alguma forma, assim como temos um outro colaborador que é o Shumora, que ele faz alguns desenhos técnicos que são necessários no Monarca, porque ele tem um lado steampunk, onde tem equipamentos, coisas curiosas do século XIX, e ele também foi nosso consultor para óperas, porque o Shumora entende muito de ópera, coisa que nós não entendíamos tanto, então nós precisamos da ajuda dele para conceber a ópera O Curumim. Deixa eu ver aqui.
Em seguida, eu devo falar sobre as fases da historinha do monarca. Só um instante. Bom, continuando, vamos falando das fases do monarca. A primeira fase dele foi a fase inicial, que eu chamo de histórica, onde nós explorávamos os aspectos históricos do segundo reinado. Então nós falávamos de abolição da escravatura, por exemplo, que é um aspecto muito, muito forte do segundo reinado. E nós passamos depois, por conta da Copa do Mundo, né, nós fizemos uma partida de futebol, a primeira partida de futebol do Império, que é uma dessas horas que nós entramos na fantasia, porque o futebol chegou ao Brasil depois de 1888, mas na nossa história ele chegou nessa época, num jogo contra a Esboróvia, que é um país vizinho que foi criado à imagem e semelhança da Argentina. E daí o jogo de futebol. Depois nós temos o baile. Termina o jogo de futebol, o Império ganha, e o imperador resolve fazer um baile. E aí esse baile, ele é interessante, porque tem toda aquela jogada lúdica do baile do século XIX, né? Com valsas, vienenses, né? E tudo mais. E, terminado o fim do baile, nós entramos na ópera, o Curumim. E aí nós vamos abrir um espaço aqui agora maior para falar um pouco dessa ópera, como ela chegou, como ela aconteceu, entendeu? De que maneira ela foi criada, né? Porque não deixa de ser uma coisa estranha e fora do comum. Uma ópera em quadrinhos. Que absurdo, né? Uma ópera em quadrinhos. Até o Ota tomou um susto quando eu falei que estava fazendo uma ópera. Vamos falar disso em seguida. A ideia de se colocar uma ópera no Monarca, ela não veio do desejo de se colocar uma ópera encenada. A ideia era diferente, era tipo assim, nós imaginamos um tenor muito gordo, né, que seria escolhido, né, à moda do século XIX, para interpretar uma criancinha. Aonde nessa época faltava um certo critério que hoje em dia já seria de outra forma, né? Faltava um certo simancol da época, então era uma forma de se brincar com a falta de simancol da época para essa questão dos costumes, dos trajes, né? E eu me remeto isso à ópera O Escravo, do Carlos Gomes, que soou muito estranho, porque os atores que faziam os escravos eram todos brancos e bigodudos, e eles não rasparam os bigodes para se fazerem de índios. Então eram índios com aqueles bigodões. Então nós tentamos fazer exatamente explorar esse mote dessa graça na história da ópera. E o que acontece? Na trama da ópera, o nosso fake do Carlos Gomes, que é o maestro Volare, oferece ao imperador a oportunidade de fazer a ópera, só que ele não tem dinheiro. É tipo a história da Lua, ele também não tem grana. Mas os republicanos veem ali uma chance de dar corda para o imperador se enforcar.
e ajudam ele com dinheiro, com doações, para que ele toque a ópera para frente. E eles sabem que a ópera ela obedece a uma série de acontecimentos que são impossíveis de acontecer, como uma Índia que tem que carregar o índiozinho nas costas. Só que o índiozinho é um sujeito do tamanho do Obelix. Então tem uma série de furos dentro da história que são impossíveis de serem feitos naturalmente. E em função disso, a trama vai andando. Nesse inteirinho, o André Lassak, que estava revisando, e eu propus a ele que ele escrevesse a ópera, ou escrevesse trechos da ópera, porque o Lassak ele é fã de Tupi-Guarani, ele gosta de música, ele é um poeta. E aí nós estávamos andando lá com a história, no meio da história, sem ter nem para quê, nem porquê. Ele me liga de noite falando, escrevi a ópera. E aí eu fui ver a ópera que ele tinha escrito e eu achei muito bonita. Então eu pensei, vamos fazer a ópera inteira, então vamos entrar com ela em cena e vamos fazer ela até o final. E interrompemos ela para dar uns takes da história, para o pessoal saber em que pé estão as coisas, e vamos jogando. E aí entramos com outros detalhes curiosos que tem nessa ópera, que é, por exemplo, os cenários. Eu precisava que os cenários, na minha opinião, fossem completamente diferentes da realidade, fossem destoados da realidade. Para isso, para eles ficarem destoados da realidade, tem que ser feito por outra pessoa, em outro estilo, de outro jeito. E aí eu pedi ao Gilberto Zavarese, que é um ilustrador também da nossa época, da nossa idade, antiga, para fazer os cenários. E ele fez. E os cenários da ópera são rigorosamente diferentes e discrepantes do desenho da tira. O engraçado é que os cenários são mais realistas que o desenho da tira. Como seria se fossem cenários normais, talvez eles sempre ficam discrepantes. Então eles são utilizados de forma discrepante mesmo, o tempo todo. E a ópera é toda cantada. É toda cantada e nós também, nessa ópera, nós utilizamos, inventamos, né, um monte de aparelhos fora do comum para poder dar a ilusão de que o Protos Caligares, que era o tenor enorme, do tamanho do Obelix, parecesse um garotinho em cena. E os equipamentos foram desenhados pelo Shimura e nós colocamos os equipamentos depois, explicando como eles conseguiram fazer aquela coisa daquela forma. E os republicanos se lascam, né, porque a ópera é um sucesso. E eles ainda chamam da Europa o crítico mais rígido da Europa, um crítico terrível, eu não me lembro o nome dele agora, mas o crítico que é atrocidade, mas ele se emociona com a ópera também. Depois eu vinha saber que a minha ópera era a primeira. Era o primeiro caso de alguém que tinha escrito uma ópera original, no caso da autoria do Lassak, e colocado em cena numa história em quadrinho. Eu não consegui divulgação da ópera nem no meio dos quadrinhos e nem no meio da ópera. Tipo, a Rádio Mac pouco se importou porque era quadrinho. E os quadrinistas pouco se importaram porque era ópera. Então ela ficou nesse limbo, né, do cult, do experimental. Mas agora, esperamos, talvez um dia, ter reconhecimento desse trabalho. O Lambiek, que é lá da Holanda, me informou que eles não têm notícia de nenhuma outra ópera inteiriça feita em quadrinhos, que a nossa realmente é a única e a primeira. Bom, esse é o depoimento da ópera. Mas, em seguida,
vamos falar do A um Passo da Lua. Bom, A um Passo da Lua é uma história que eu escrevi a parte de layout dela inteira em um banco de hospital. Eu não tinha trabalho, tinha que ficar aguardando horas e horas e horas, vários dias seguidos, e eu resolvi aproveitar para escrever essa tira. Essa é uma das razões pelo qual ela tem um personagem que é o Miguelito, que fala citações em latim o tempo todo, porque eu numa das minhas entradas em livrarias, eu encontrei um livrinho com centenas de citações em latim. E eu achei que ia ser engraçado ter um personagem excêntrico, né? Ter um personagem que citasse frases em latim o tempo todo para justificar as suas teses. Ainda mais ele sendo um malandro, né? Sendo um trapaceiro que fala latim, ou que gravou as citações em latim. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, você pegar um livro de citações em latim, selecionar as citações que vão entrar na boca de um personagem dentro do contexto de uma história. É uma coisa que realmente dá muito trabalho. Como eu estava num banco de hospital, não tinha realmente nada para fazer, só tinha a dona Marilda, que me trazia um cafezinho de vez em quando, a quem eu sou muito grato. Ele foi escrito desta forma. Foi escrito e, como eu não tinha muito disponibilidade de tempo de continuar com a tira do Monarca, ela ficou parada por algum tempo. Mais de ano. Acho que mais de um bocado de tempo. Eu até recebia reclamações. Onde estavam as tiras do Monarca? Paraí, parará, parará. E aí, chegamos a um ponto onde eu queria retomar a tira. Mas eu não queria retomar a tira de uma forma como eu fazia antes. Eu não queria retomar a tira sem, sem, sem ganhar alguma coisa com isso. Então eu fiquei investigando várias possibilidades, encontrar um patrocinador junto dos monarquistas, encontrar um patrocinador junto de colegas webmasters, encontrar quem topasse patrocinar o Monarca, enfim. Terminou que eu não encontrei ninguém e me surpreendi quando encontrei a tirinha Meus Nervos, do Solon Maia, que ele, inacreditavelmente, ele consegue, não só ele, eu acho que o Koala também, também o Koala também está lá, ele consegue o patrocínio dos próprios leitores. Isso é no Apoia-se. Tem Patreon também, mas o Apoia-se é mais amistoso, porque é brasileiro, você consegue falar com as pessoas lá, o pessoal é bacana. Então, inscrevemos o Monarca lá no Apoia-se e começamos a fazer uma tira por mês. E retomamos o Monarca, estamos na 7ª tira, de 31, né? E fazemos uma por mês, estamos há 7 meses trabalhando o Monarca. E só agora mesmo que a trama vai ficar legal, porque só agora que nós vamos chegar no fato da viagem à Lua ser realmente executada, né, vamos dizer assim. A ideia da viagem à Lua não tem outro jeito, eu tenho que admitir, é calcada na viagem à Lua do Verne, do Júlio Verne, né? E é preciso levar em conta
que nós brincamos demais com os conceitos científicos da época. Então, por exemplo, as pessoas têm dúvidas se há gente ou não na Lua, se há habitantes ou não na Lua. As pessoas têm dúvidas meio óbvias. E a gente se permite, nós vamos nos permitir nessa série, sem necessariamente sair da realidade, entende? Todas as sandices que acontecem no livro do Verne, né? Que no caso dele ele colocou como realidade, mas quem lê vê que aquilo não é possível. Mas nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, talvez até um pouco mais absurdo, dentro do possível, né? Sem sair da realidade. E esse é o grande interesse, essa é a coisa mais interessante dessa história. Eu entendo, sabe, que o Apoia-se, quando eu falo Apoia-se, nós temos uma página lá de patrocínio, que quem quiser ajudar a gente, é só entrar lá. Você pode ajudar com R$2, R$1, R$5, R$30 e R$10 por mês, para a nossa tira andar mais rápida, porque nós publicamos só uma por mês e nós queremos atingir um patamar mensal para poder entrarmos com 2. E como é um site que ele remunera o cara que está fazendo o projeto, eu entendo esse tipo de microfinanciamento como uma grande oportunidade para o quadrinho nacional. Porque quem remunera é o leitor. É o gosto do leitor. É o paladar do leitor. É a forma que o leitor enxerga aquele material que está sendo feito. Então, o autor, ele não fica amarrado a um editor chato que quer que ele desenhe igual a isso, igual aquilo. Ah, você tem que escrever igual Cicrano, igual Beltrano. Não, ele não fica amarrado. Ele faz o que ele quer, corre o risco que ele quer, escreve do jeito que ele quer. E o leitor lê se quiser, e patrocina também se quiser. E nessa história é que podem surgir coisas realmente novas, coisas realmente interessantes, uma escola realmente brasileira, uma escola que não seja uma cópia do que se faz lá fora, uma escola que seja mais autêntica, que passe mais o espírito do nosso público. Nossa ideia, eu olho para o Apoia-se dessa forma e tento compreender sempre a vontade dos patrocinadores, que são leitores que ajudam a fazer história. Bom, se eu estivesse fazendo a palestra aí na universidade, essa seria a hora de se fazer perguntas. E aí o que eu posso fazer é responder as perguntas na fanpage do Monarca. Quem quiser vir atrás dela, vou botar o endereço aqui embaixo. Quem quiser vir atrás dela, só vir. Senão é fácil de encontrar ela na internet. Não é difícil de achar, não. E muita gente me pergunta se eu sou um monarquista ou se eu tenho algum objetivo político com a tira. Não, no caso do Monarca, especificamente, ele apenas visa traçar um olhar mais positivo sobre o segundo reinado. Apenas isso. É um olhar mais positivo sobre o segundo reinado. E um olhar mais divertido. Fazer com que as adolescentes, as crianças, os adultos se interessem mais em tentar entender o que foi o segundo reinado. Não foi só escravidão e guerra do Paraguai. Foi muito mais coisas. Aquela construção que tem embaixo da ciclovia que caiu
ali no Rio de Janeiro, é do segundo reinado. E está lá ainda, esperando que alguém se pergunte o que é aquilo, por que foi feito, quem construiu. E nós temos que aprender a olhar para o nosso passado e não sentir vergonha dele. Olhar para o nosso passado e pelo menos rirmos das desgraceiras que aconteceram. Olharmos para o nosso passado e não fazermos como nós fazemos. Nós parecemos que somos umas antas, que não soubemos cuidar do nosso passado e que sempre fomos errados. Não, não somos não. Somos muito mais do que isso. E o monarca tem essa missão. Mostrar que nós somos melhores do que somos. E que quem diz que nós não somos melhores do que somos, esses é que são ruins. Nós somos melhores do que parecemos ser. Então, eu deixo aqui um grande abraço para vocês. Obrigado para quem teve paciência de me ouvir. Eu espero que vocês não tenham dormido com a minha voz. Eu estou com uma crise de coluna. Eu deveria estar num mau humor canhestro de Sargento Tainha, mas não estou. Eu estou muito contente de poder estar falando para vocês. Um grande abraço. Tchau. Bye, bye.